E aí pessoal, beleza? Utilizando agora a estrutura aqui do nosso amigo Rogério para a nossa parceria aqui. Primeira vez eu estou fazendo uma aula que eu estou escrevendo na lousa. Isso para mim é uma novidade, a minha letra é horrorosa, mas eu espero que vocês consigam entender o que eu estou escrevendo. Bom, o Rogério já falou várias coisas para vocês sobre atividade física, o que é hipertrofia, o que é hiperplasia, o balanço nitrogenado positivo, tudo que você precisa saber para aumentar a massa muscular, os conceitos fisiológicos, a parte anatômica envolvendo isso daí. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar da sinalização dos esteroides para promover o aumento do volume celular, que é a hipertrofia, e o aumento do número de células, que é a hiperplasia, coisa que os hormônios anabolizantes, esteroides, fazem, que é a testosterona, dihidrotestosterona e todos os outros derivados de testosterona. Primeira coisa que você precisa saber para entender a função do esteroide, que esse triângulozinho aqui está meio feio, mas tá bom. Primeira coisa que você precisa saber, que não é o hormônio esteroide de fato que vai fazer o efeito. Ele chega e promove a hipertrofia ou hiperplasia. Negativo. Ele precisa sinalizar no receptor que é dele, que é o receptor androgênico ou receptor de esteroides. O que acontece? Esse receptor androgênico, ele fica aqui no citoplasma da célula. Isso aqui é uma célula, tá? Fica aqui no citoplasma da célula. E aqui a gente tem um núcleo. A gente vai entender já por que a gente tem isso daqui. Então ele fica aqui boiando no citoplasma da célula, sem função nenhuma. É como se fosse um carro que não está ligado. Um carro que não está ligado não serve para absolutamente nada, a não ser para ocupar espaço. E está aqui do lado de fora o nosso esteroide. Muito bem. Se você pegar a estrutura química dos hormônios anabolizantes esteroidais, vocês vão ver que eles são lipossolúveis, ou seja, são solubilizados ou têm afinidade com gordura. Olha só uma coisa, a nossa membrana citoplasmática de qualquer célula, aqui por exemplo da nossa miofibrila, todas elas é composta por uma bicamada lipídica. Veja, se o nosso esteroide ele é lipofílico e a membrana das nossas células são lipofílicas, você não concorda comigo que esse esteroide ele consegue passar tranquilamente através dessa membrana? Porque ele tem associação e passa numa boa. Beleza. Ele passando pela membrana, ele vai se ligar aqui com esse receptor, que é o receptor de andrógeno. Então a gente coloca aqui o nosso triângulo aqui dentro, tá certo? E aí, como é que funciona esse processo? O nosso receptor receptor aqui, ele é o carro, que está desligado, que não serve para nada, a não ser para ocupar espaço. E aqui está nosso anabolizante esteroide, que é a chave do carro. Quando você põe a chave no contato do carro e liga, o carro passa a funcionar. E aqui é a mesma coisa. Esse receptor androgênico, quando se liga com o hormônio esteroide, ele começa a funcionar. E aí ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai migrar até o núcleo. Então a gente vai desenhar ele aqui. Vamos ver se a gente consegue desenhar. Opa! Muito bem. Ele liga aqui no DNA. Esse receptor de andrógeno, que é uma proteína, ele é conhecido também como um fator de transcrição. Então vamos escrever aqui. Fator de transcrição. Transcrição. Tá? É fator de transcrição que está escrito aqui, tá? Muito bem. O que um fator de transcrição faz? Ele promove a transcrição. É óbvio, né? Mas basicamente a transcrição significa que nós vamos pegar o nosso DNA, uma região específica, e vamos codificar para um RNA. Nós temos a informação do DNA e nós vamos produzir um RNA. E do RNA nós conseguimos produzir a informação para gerar uma proteína. Então veja, nós iremos produzir um RNA aqui, quando esse hormônio se liga aqui no DNA, um RNA de um gene muito interessante chamado de IGF-1. As notinhas são poderosas, hein? IGF-1. O que esse IGF-1 faz? É ele que vai dar o sinal para promover o crescimento do músculo. Então veja, não é só o esteroide que vai fazer isso. É uma cascata. As coisas não acontecem sozinhas. Então veja, o IGF ele vai sair e vai sinalizar para um receptor chamado de IGF-1.
IGF-1. IGF-R, que é a mesma coisa que IGF, né? Nenhuma diferença. E o R, que significa receptor. Eu não falei, mas a sigla IGF significa hormônio de crescimento ou fator de crescimento da insulina. Ele é parecido com a insulina, faz quase as mesmas coisas que a insulina, mas não é insulina. Então, quando o IGF, vamos fazer um quadradinho aqui dele, quando o IGF liga aqui no receptor dele, o que vai acontecer? Nós iremos ativar uma proteína chamada de AKT. Certo? Essa AKT ela vai ficar fosforilada, os senhores vão entender depois isso daí. Né? A ativação de proteína geralmente é de fosforilação. Quando ela fica com um grupamento fosfato, um fósforo ligado com oxigênios, ligado nela, nessa proteína, ela vai ativar outra proteína, que se chama mTOR, que é o alvo da rapamicina de mamíferos. Está em inglês. Mammalian Target of Rapamycin. É essa proteína aqui, a mTOR, que vai promover a síntese das proteínas do músculo. Isso aqui é uma proteína, tá? Eu não escrevi nada. É ela que vai sinalizar para promover a síntese de actina, miosina, tropomiosina, enfim, as proteínas que compõem o músculo. Então veja, só o hormônio esteroide, sozinho, não faz nada. Ele precisa se ligar no receptor de esteroide. Que daí, quando ele se liga, ele vai para o núcleo. No núcleo, nós codificamos vários RNAs. Quando esse fator de transcrição, que está ligado com o esteroide, vem aqui, se liga com o DNA. Um desses RNAs produzidos é o IGF-1, o fator de crescimento semelhante à insulina. Insulin Growth Factor 1. Ele vai sair, vai sinalizar para o receptor dele, que é o IGFR1, certo? E vai desencadear uma outra cascata metabólica, que vai ativar uma outra proteína chamada de AKT e outra chamada de mTOR. Então veja, olha só, você depende de receptor de andrógeno, você depende de GF1, receptor de GF1, AKT e mTOR. Pois é, não é só o hormônio anabólico esteroide que vai fazer isso, mas é através dessa via que promove essa ativação. Uma coisa interessante é, por que os hormônios anabólicos esteroides aumentam muito mais a massa muscular do que outros tipos de coisa? Porque a ação do receptor de esteroide para ativar toda essa via é muito maior do que outros eventos. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de aminoácidos chamados de BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada. Esses aminoácidos de cadeia ramificada, olha só o que eles fazem. Eles ativam a mTOR. Então, se você usa esses aminoácidos, eles vão ser captados lá pelo músculo, vai ativar a mTOR. Ativando a mTOR, você aumenta a síntese de proteínas, aumenta o anabolismo. Só que a potência do BCAA é muito menor do que a potência dos esteroides, beleza? Então, lembra sempre, não é o esteroide sozinho que vai promover esse efeito. Você precisa de um monte de coisa que está na sua célula para que o efeito aconteça. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, dá aquele joinha para ajudar a divulgar o vídeo aqui, nossa parceria. Espero que vocês tenham gostado definitivamente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou!